Graça e paz. Vamos iniciar nosso culto salmodiando ao Senhor. Abra o 146, por favor. Cento e 146. Podemos ler juntos? Você encontrou? Aleluia. Diz o salmista: Aleluia, louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confies em príncipes, nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam o pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão ao que tem fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém, irmãos. Esse salmo ele é maravilhoso, porque expressões que o salmista escreve refletem aquilo que nós conhecemos de Deus e aquilo que nós cremos de Deus. Amém, irmãos? Da nossa alma realmente adorar ao Senhor e de nós não confiarmos nos homens, muito menos nos príncipes, ou atualizando para nós, os governantes. A nossa esperança não são eles, a nossa confiança não está neles, a nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! E bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Você crê nisso? Então diga para você mesmo: eu sou um bem-aventurado. Você crê nisso de verdade? Ele é o nosso auxílio, irmãos, e precisamos crer nisso. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança, verso 5, está no Senhor. Amém. Poderíamos nos decorrer do verso 7 até o final, mas eu quero terminar com o verso 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Porque Deus reina de geração em geração? Porque os pais ensinarão seus filhos a terem sua vida governada pelo Senhor. Amém? Que nós realmente possamos ensinar nossos filhos a terem uma vida que é governada pelo Senhor. Que nossos filhos e os irmãos que já têm netos, que ensinem eles também a terem uma vida em que Deus é Rei sobre seus corações. Aleluia! Porque isso fará com que as nossas gerações, a nossa descendência seja bem-aventurada. Glória a Deus! Vamos orar?
Você tem Deus por auxílio, o Senhor é o teu auxílio, você é um bem-aventurado. Você é um bem-aventurado. Doce Espírito Santo, estamos aqui na tua casa de oração, nesse lugar preparado para a reunião dos santos, para a comunhão da tua igreja e também para a edificação dela. Cada momento aqui tem sido único porque não volta atrás. A palavra liberada hoje, Senhor, não voltará antes sem cumprir o seu propósito. O profeta Isaías declara que ela cumpre, ela foi lançada com um propósito e ela alcança esse propósito. E queremos, como uma boa terra, poder viver a tua palavra todos os dias e engrandecê-lo, como diz o salmista, que a nossa alma adore ao Senhor, que a nossa alma louve ao Senhor, independente de como está os nossos sentimentos e as nossas emoções. Queremos sujeitá-la à tua vontade, queremos sujeitá-la à tua presença, porque a tua presença faz com que a tristeza salte de alegria. E o que há que possa nos impedir de adorar ao Senhor? Nada, nenhuma circunstância. E por isso, Pai, traz essa revelação ao nosso coração e nos faz viver esse tempo como se fosse o último momento nesse lugar. Pois assim, se o Senhor vier essa noite, nós poderemos, ó Pai, subir em glória, receber um novo corpo, um novo nome e encher o céu com a nossa alegria em saber que valeu a pena te servir, que valeu a pena toda a renúncia, valeu a pena todo o sacrifício, valeu a pena, porque a recompensa que o Senhor tem preparado para cada um de nós é extraordinária, é maior do que nossos olhos humanos podem contemplar. E te adoramos, porque o Senhor tem preparado esse lugar para nós. O Senhor tem preparado esse ambiente de transformação, esse ambiente o Senhor tem transformado e preparado para aqueles que creem no teu nome. Eu te agradeço, Pai, e oro crendo no nome poderoso de Jesus. Aleluia, amém, glória a Deus, irmãos, aplauda ao Senhor e adore a Ele. Do louvor, Jesus, tudo é para ti, Jesus. Seja adorado nesse lugar, Deus. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado.
seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo teu nome, louvo teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, Jesus, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, hoje e para sempre. Seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, oh, oh, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te exaltamos, aleluia. Precioso Jesus, ao
aos seus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Tu és o nosso bem mais precioso, tu és o nosso bem mais precioso, Jesus. Por isso nós te adoramos, Jesus. Oh, oh, oh. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria,
Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Nós cremos, Jesus. Eu encontrei Nós cremos, meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. 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 Você entende verdadeiramente isso, de encontrar um tesouro? Às vezes a gente quer viver as coisas de Deus sem entender completamente algumas coisas. Quando eu penso em reino de Deus, você sabe quanto vai lhe custar o reino de Deus? Você já fez ideia de quanto vai lhe custar o reino de Deus? Não? Jesus conta 2 parábolas sobre o reino de Deus. Ele conta várias, mas 2 específicas. Ele diz que o reino de Deus vai nos custar tudo que nós temos. Porque ele compara a alguém que encontrou um tesouro numa terra. E quando ele encontra, ele vende tudo que tem para comprar aquela terra. Por isso diga para você mesmo, o reino de Deus vai me custar tudo. Você entende isso? Vai nos custar tudo. Não é só em parte, não. Aleluia. Esdras, capítulo 2. Abra comigo esse texto, por favor. Diriene vai nos ajudar. Esdras, o livro de Esdras, capítulo 2, e o verso 68. Pastor, onde é que fica isso na Bíblia? Bem pertinho de Neemias, você vai encontrar. Sabe onde fica Neemias? Antes dos Salmos. Olha, lê no Data Show, que a Diriene lhe ajudou. Esdras, capítulo 2, verso 68, ele escreve assim: alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus. Deram o que, irmãos? Ofertas voluntárias para a casa de Deus. Qual era o objetivo? Para restaurarem no seu lugar. Amém. Verso 69. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra, em ouro, 61.000 dáricos, e em prata, 5.000 aráteis, e 100 vestes sacerdotais. Diga comigo, cada um segundo o recurso que tinha. Aleluia. E nós temos um desafio. Quem sentiu calor aqui domingo de manhã? Quem cozinhou domingo de manhã aqui? Emagreceu? Sauna? Uma sauna, não foi? Precisamos climatizar esse lugar. Sim ou não, irmãos? E não é mais frescura, é quentura mesmo. Conversando na segunda-feira, eu fiquei imaginando transformados, verão de julho, verãozão, lindo, maravilhoso, domingo de manhã aqui dentro. Sangue de Jesus. A gente emagrece. Amém? Precisamos. Aleluias. Esses dias nós vamos ser desafiados com relação a isso. E eu quero que você tenha esse texto de Esdras no seu coração. Cada um ofertou voluntariamente
Para quê? Para que o templo fosse restaurado, fosse realmente reerguido. E Esdras, para os irmãos que não têm hábito de ler o livro, ele é o sacerdote no tempo de Neemias. Quando Neemias começa a restaurar Jerusalém, Esdras é o sacerdote que volta da Babilônia para ajudar Neemias na restauração disso. Amém? Então, nós vamos precisar, sim, da sua oferta voluntária para nós climatizarmos esse lugar. Estamos juntos? Você quer fazer parte disso? Então vamos fazer parte disso. Mas hoje você pode pegar a sua oferta em sua mão, que nós vamos orar por ela. Você que trouxe a oferta ao Senhor, nós vamos ofertar. Coloque ela aí no seu peito, sobre o seu coração, e repita comigo: Senhor Jesus, nenhum valor vai representar o quanto eu te amo, mas pode revelar o quanto eu não te amo. Por isso tem misericórdia da minha vida. E oro, ó Deus, para que o meu coração seja governado, pastoreado somente pelo Senhor. Que aquilo que está nas minhas mãos seja meu servo. Por isso eu vou entregar, por isso eu vou devolver. E eu te agradeço pela fidelidade que o Senhor tem colocado sobre a minha mente, sobre a minha vida. E se tenho hoje, é porque o Senhor é bom e proveu na minha vida para que nessa noite eu pudesse abençoar esse lugar que nos reunimos para a glória do teu nome. Eu te agradeço e oro no nome de Jesus. Você diz amém? Venha ofertar no nome de Jesus. Você é livre para isso. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ó Deus, recebe as nossas ofertas. O Senhor que sonda o coração do homem quando está ofertando. O Senhor viu que aquela viúva entregou o melhor que tinha. E o Senhor viu também a hipocrisia daqueles que davam do que sobravam ao Senhor. E nós pedimos, ó Pai, que todos os dias possamos ter entendimento quando estivermos aqui ou em qualquer outro lugar e formos intimados, convocados a ofertar a Deus. Que o Senhor se agrade da nossa oferta e primeiramente do nosso coração. Eu te agradeço e oro abençoando teus filhos, para que o Senhor multiplique e os faça prosperar. Que toda semente, ó Deus, possa superabundar sobre o lado dos meus irmãos. Eu creio porque a tua palavra é a tua promessa que o Senhor faria transbordar os nossos celeiros. E eu creio, ó Pai, orando assim, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E você diz amém. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Podes assentar-se. Deixa eu dar alguns avisos rápidos aqui antes de passar para o pastor que vai ministrar essa noite. Não serei eu acho, já preguei acho que umas 2 vezes hoje, né? Mas nesse final de semana, sábado agora, nós temos um culto de jovens, tá bom? 7h30. E os jovens vão ter um momento de comunhão, de café, da tarde, já início de noite, né?
porque às 18 horas todos os jovens vão estar aqui em um momento de comunhão. E aí já se estende para começar o culto às 19h30. Que horas vocês vão chegar, jovens? 6. Já traz o pão e o chá, né? Você é light, você toma chá. Se você toma mingauzinho, traga seu mingauzinho. Creio que o Jonas já organizou a parte do café da tarde com a juventude no sábado. Amém, irmãos? No domingo, nosso culto de celebração começa às 18 horas. Se assim o Senhor nos permitir não voltar até lá, não é verdade? Se Ele voltar, está todo mundo na glória e o culto não acaba mesmo. Lá, o culto não tem fim. Amém? Na próxima semana, irmãos, já é o mês de maio. E eu quero lembrar você que nós vamos ter uma vigília de terça para quarta, do dia 31 para o dia 1º de maio. Dia 30, 31, 30, é isso aí. É esse dia aí, tá bom? É o último dia do mês, tá bom? Por feriado, dia 1º de maio. Amém, irmãos? Estamos definindo o local ainda, mas domingo eu já tenho confirmado, tá? Onde vai ser a nossa vigília. Não vai ser aqui, nós vamos nos deslocar para algum local e lá amanhecer orando para a glória de Deus. Amém? No dia 1º de maio, nós temos 2 atividades e eu quero expor aos irmãos, caso você queira participar de alguma delas. No dia 1º, à noite, tem o aniversário da Igreja Batista Edificar, lá no bairro do Santa Catarina, em Castanhal. Para nós, a missão Gênesis, tá bom? Pastor Luiz Alves. O aniversário agora é na quarta-feira, dia 1º. Aleluia! Eles vão ter uma programação pela manhã, um café, e a gente vai estar saindo da vigília, não tem como você ir. Mas eles vão ter uma programação às 3 da tarde e às 7 da noite, tá bom? Eu já vou estar lá desde as 3 da tarde. Se você quiser me acompanhar, fique à vontade. Mas vai ter essa programação de aniversário da igreja lá do bairro Santa Catarina. Aleluia! Também no dia 1º, a missão Getsemane e os irmãos do Santo Antônio vão estar vendendo lá no quilômetro 50. Vai ter campeonato, torneio início da Copa Rural, e eles se mobilizaram para fazer uma venda lá, para levantar um recurso para terminar de pagar o terreno lá. Amém, irmãos? Então, se você estiver disponível e quiser ir para lá ajudar os irmãos a vender água, churrasco, baião, eles vão vender, passar o dia lá vendendo salgados. E você estiver disposto e disponível, você procura o pastor Rogério depois do culto, diz: pastor, conte comigo que eu vou estar lá com os irmãos dia 1º. Amém? Muito bem. Por hora é só. Domingo eu passo o restante dos avisos. Quero chamar para cá o pastor Rogério Robson, que vai ministrar a palavra aos nossos corações. Vamos orar por ele e por nós. Pai querido, nós te louvamos pela vida do teu filho, filho precioso que tem buscado todos os dias conhecer teu coração, e eu oro para que nesse tempo, ó Pai, seja um tempo de revelação, seja um tempo de aprofundamento, e que ele possa hoje compartilhar isso aos nossos corações, e aquilo que o Senhor já ministrou ao coração dele seja dividido conosco, e queremos, ó Pai, mais que ouvi-lo, entender e viver aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Abençoamos teu filho, a sua esposa que está doente, lhe restaura a saúde, também do Davi. Ó Pai, alcança-os naquele lugar com tua graça, com teu favor, e ó Pai, opera, conclui a obra que o Senhor já começou de restauração na vida deles. Eu creio e oro pela vida do teu filho nessa noite, fazendo isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Boa noite. Graça e paz. Os irmãos estão bem? O pastor falando a respeito aqui de questão da quentura, de ser disponível. E antes de nós entrarmos na palavra, né, Deus tinha gerado algo no meu coração alguns meses atrás. Eu conversei com o pastor Marcela e também a gente foi
para a reunião de pastores em Castanhal, e o pastor Gil deu uma palavra muito nesse sentido. E a palavra de Deus diz que muitas das vezes os filhos das trevas, eles são mais espertos que os filhos da luz. E também às vezes são mais generosos, irmãos. Sabias? Que às vezes pessoas que nem servem a Jesus são mais generosos daqueles que servem a Jesus. Infelizmente, lá em Provérbios diz, né, que aquele que gasta com generosidade, ele cada vez mais ele fica bem. Mas aquele que não gasta com generosidade acaba empobrecendo, né? E nós precisamos entender isso, irmãos. Que nós precisamos aprender a ser generosos, igual Jesus era generoso. Jesus, ele se comovia com a necessidade de cada um. Mesmo Jesus sabendo que muitos daqueles que comeram o pão, daqueles que comeram do peixe, daqueles que usufruíram, né, da transformação da água em vinho, muitos deles não iam crer nele. Mesmo assim, o Senhor ele não olhou para esse lado, né? Que nós possamos realmente, irmãos, aprendermos a ser generosos realmente, que nós possamos viver isso que Jesus nos ensina. Amém? Eu creio que chegará um dia que não vai ser preciso a gente ter que tocar no assunto, para que seja necessário a gente ser comovido, para ser generosos, né? Não é preciso vir aqui dizer quanto vai dar, mas que nós possamos ser generosos, irmãos, verdadeiramente. Deus conhece o coração de cada um, Deus nos constrange quando nós estamos no nosso momento, né? E que nós possamos, irmãos, realmente exercer o amor, tá bom? Ser generoso é também uma das maneiras de exalar o amor de Cristo. Eu me comover, eu me dispor a ser generoso, isso também, irmãos, reflete o caráter de Cristo em nossas vidas. Amém? Mas dei com a direita para que a esquerda não veja. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a gente vai entendendo que cada vez mais conhecendo a Cristo, aprendendo a palavra de Deus, nós precisamos estar atentos naquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. E esses dias, desde o começo do mês, Deus tem falado algo no meu coração, e o Senhor é incrível que no dia a dia o Senhor também vai manifestando, né, aquilo que Ele deseja falar no nosso coração. E eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus lá em Atos. Não tinha combinado com Lucas, né, a respeito do louvor, mas também vai ser um dos textos básicos, vai ser esse Lucas 10, da canção. Mas primeiro eu quero que os irmãos abram lá em Atos 6. Irmãos, que os irmãos possam estar atentos naquilo que o Senhor quer falar. Desde o começo do culto eu percebi que o Senhor, é o desejo de Deus falar a respeito disso. E então que nós possamos, irmãos, abrir nossos corações, para que não seja preciso Ele usar uma mula, né? Tão duro o coração que é. Atos 6. Amém? A partir do verso 1, eu gosto de ler na versão aqui do meu celular, que é uma versão, creio que da NVI, que é de mais fácil entendimento dos irmãos. Atos 6. Encontrou de célula. Versículo 1, tá bom? Você pode me acompanhar aqui pelo Datashow. Diz essa palavra de Deus, irmãos. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito. E os que tinham sido criados fora de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Amém? Continuando. Eu vou ler o 2, por favor. Por isso,
os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir à mesa. Amém? Glória a Deus. Amém. A palavra de Deus, aqui os apóstolos, vou tentar resumir um pouco aqui daquilo que eu acabei de ler. Foi aumentando o número de não-judeus, né, no meio do povo que creio em Jesus. E conforme foi aumentando, já teve que começar a queixa das viúvas, dizendo que elas estavam sendo menos favorecidas. Começou a ter uma certa problema por conta de divisão de alimento, pela distribuição, né? E isso, quando chega aos ouvidos dos apóstolos, eles reúnem e eles falam isso. Olha, não cabe, tem coisas mais importantes do que a gente estar reunido para resolver a questão de comida. Tem coisas muito mais importantes para nós fazermos do que estar perdendo tempo com essas situações. Mas como era uma situação para ser resolvida, a palavra de Deus, quando você continuar na sua casa, você vai ver que eles pegam alguns homens cheios do Espírito Santo para resolver esse problema, e eles iam continuar fazendo aquilo que era mais importante. Amém? Eu estou falando isso porque esses dias eu estava no meu trabalho, tinha reunião e conversando algumas coisas, e alguém falou algo para mim, eu falei algo, questionei, e essa pessoa falou assim: olha, Rogério, existe coisas mais importantes do que essas. E eu tive que concordar, falei, realmente, isso que eu estou falando, não que seja algo sem valor, mas realmente tinha coisas mais importantes para ser tratadas. Irmãos, e quando nós precisamos entender isso, que existe coisas mais importantes que nós precisamos tratar, e algumas coisas que a gente começa a dar como importante, mas que não é tão relevante. Lá em Lucas 10, 20, vai relatar, né, o ato lá de Marta e Maria com Jesus. Né? Lucas 10, 20, por favor, coloque aí no telão para a gente acompanhar. Vai ser o diálogo entre Jesus, Marta e Maria. Contudo, Alex, Lucas, deixa eu me achar aqui, irmãos. Não é Lucas, não. Mas é a passagem que vai dizer que Jesus vai visitar Marta e Maria. Jesus vai visitar Marta e Maria. E a Bíblia vai dizer que Maria, ela pega e fica aos pés do mestre. Enquanto isso, Marta, sua irmã, a Bíblia vai dizer que ela está agitada com muitas coisas. E Marta, ela fica incomodada e vai até lá: mestre, fale para Maria me ajudar. E Jesus diz: olha, Marta, tu está muito ocupada com muitas coisas, porém Maria escolheu a melhor parte. Jesus não disse que o que Marta estava fazendo era inútil. Jesus não disse que o fato de ela estar fazendo comida, cuidando da casa, era algo que não era importante. Porém, Jesus disse que Maria tinha escolhido algo muito mais importante. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, analisar, que nem lá diz Efésios, Paulo dizendo: olha, é preciso que a gente avalie a nossa vida e veja aquilo que é importante, aquilo que não é importante. E a gente faça essa escala, né, do que é o mais importante, o mais essencial. E, né, que nem quando eu recebo meu salário e eu tenho que destacar algumas coisas. Olha, eu tenho que tirar meu dízimo, primeiramente, que é o mais importante. Eu tenho que separar o dinheiro para pagar a energia, para fazer, né, a dispensa, né, pagar a internet, que agora a internet virou importante, né, e a gente vai listando aquilo que é importante. Mas se a gente começar errado, se a gente começar colocando coisas que a gente sabe que não é tão importante, né, que não é princípios, porque nós entendemos que ser fiel a Deus é um princípio, amém? Então aquilo que é princípio tem que ser o mais importante, amém? Glória a Deus. Então nós precisamos, irmãos, em toda a nossa vida a gente vai vendo aquilo que é mais importante e a gente vai nivelando. Se a gente não fizer isso, irmãos, a gente acaba invertendo os valores. Se a gente não tiver a sabedoria e o Espírito Santo para nos conduzir, igual os apóstolos tiveram, a gente acaba priorizando coisas que não são tão importantes. E aquelas que são importantes, a gente acaba deixando de lado.
E nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. Muito cuidado mesmo, para que a gente não venha deixar aquilo que realmente é importante e que nós precisamos, com a direção do Espírito Santo, Ele nos conduzir, nós sabermos aquilo que é importante. Eu lembro que uma vez nós estávamos na reunião do conselho e tinha muitas coisas para se resolver e o pastor falou, mas o que é o mais importante? O que a gente tem que priorizar? E a gente tinha que resolver, ver o que era prioridade, né? E na nossa vida, irmãos, vai ser constantemente, nós vamos se encontrar em situações que nós vamos precisar decidir aquilo que é mais importante. Aquilo que precisa requerer mais tempo nosso, aquilo que requer mais atenção nossa, viu? Para que a gente não perca o nosso tempo com as coisas que são desnecessárias. Amém? Paulo vai dizer à igreja de Éfeso, no livro de Efésios 5, ele vai dizer, olha, no meio de vocês, não era nem para existir discípulos certos de assuntos. No meio da igreja, certas coisas não era nem para existir mais. A igreja era para estar, né, cuidando de coisas mais importantes. Mas naquela época lá, ele estava dizendo, olha, a questão de imoralidade, a questão de coisas imundas, não era mais para ser coisas que a igreja tivesse que perder tempo para resolver. Porque nós temos uma missão, amém? Nós temos mais uma missão que Jesus nos deu, que é a mais importante de todas. Mas, irmãos, se a gente não amadurece, se a gente não começa a entender aquilo que é importante, nós vamos vir e mexe, estar tratando das mesmas coisas. E se a gente continua tratando das mesmas coisas, coisas que não são tão importantes, a gente acaba deixando de fazer aquilo que deve ser mais importante. Amém? Glória a Deus. E nós ouvimos aqui no congresso, não sei se ficou marcado para você, mas algo que o profeta falou, né, que obedecer é mais importante do que fazer. Amém? A gente obedecer a Cristo, irmãos, é muito mais importante, né? Eu sei que o ser humano por si só, entre fazer e obedecer, o ser humano prefere fazer, né? E aí nós temos hoje, né, muitos ministérios por conta de pessoas que não estão mais sujeitas a obedecer, mas que querem fazer, né? E preferem, por esse motivo, preferem se afastar, ou preferem montar o seu próprio ministério, porque já não querem mais só obedecer, já querem pular a etapa, né? Já querem ser aqueles que vão dar as ordens. Então nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, né? Paulo é um grande exemplo disso, lá em Atos 16, vai dizer que o Espírito Santo impede Paulo de fazer algo, e Paulo obedece. Paulo ia fazer algo que era errado? Não. Paulo ia fazer algo que seria bom, ele ia falar do Evangelho, mas do Espírito Santo. E Paulo, ele prefere obedecer à voz do Espírito do que fazer aquilo que ele achava que era correto. Quando eu falo, irmãos, da gente fazer aquilo que é importante, mas esse importante que eu quero falar para você não é o importante conforme assim, no nosso entendimento. Não é algo que a gente acha que é importante. Entre o nosso achismo, ele nunca vai estar acima daquilo que a palavra de Deus nos diz que é importante. Talvez eu, como homem, como cidadão, eu posso dizer, olha, eu acho que isso é mais importante que aquilo, eu acho que a cidade deveria dar mais prioridade para aquilo. Eu poderia opinar aquilo que seria mais importante ou não, mas quando se trata da palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus já nos diz aquilo que é mais importante. A palavra de Deus nos diz aquilo que é importante. E o incrível, né, que as coisas do mundo são coisas que hoje são importantes, mas que talvez daqui a alguns anos não vai ser mais importante. Eu que trabalho no postinho de saúde, vira e mexe a gente tem atualizações de caderneta de vacina, e aqui e acolá vacinas são extintas, né? Antigamente tinha uma vacina que era importantíssima, mas devido, né, ao avanço da ciência, criaram uma vacina mais importante que ela, e ela ficou de escanteio. Aí não se dá mais aquela vacina, que antes era importante para aquela época. Mas se hoje não... Mas a palavra de Deus é diferente, irmãos. A palavra de Deus, não vai existir isso. Não, mas isso era importante lá naquela época. Não, irmãos, a palavra de Deus, ela vai continuar sendo importante. E não vai mudar, irmãos.
A palavra de Deus diz: ai daquele que mude pelo menos um i. Então, quando se trata da palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus, ela se revela para nós. Amém? Ela é revelada nos nossos corações, porém, aquilo que o Espírito e a palavra, o próprio Deus deixou para nós, precisa ser importante. E não é negociável, irmãos. Não vai existir só, olha, a palavra de Deus, isso era importante lá atrás, lá no tempo dos meus avós. Agora isso não é tão importante, não, irmãos. Se tratando dos princípios de Deus, da palavra de Deus. Eu quero ler um texto para os irmãos aqui. Mateus 23, 23. O próprio Jesus falando algo. E nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. 23, 23. Você pode colocar aqui, por favor? Diz assim a palavra de Deus: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão o dízimo da hortelã, do edro e do comínio, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem negligenciar aquelas. O que é que Jesus está dizendo? Olha, aquilo dar o dízimo é importante, vocês dão o dízimo da hortelã, do comínio, isso é importante. Mas também existem coisas que também são importantes. E ele diz o quê? Que a gente precisa praticar sem negligenciar as outras coisas. Irmãos, não existe isso, a gente querer compensar. Não, porque eu errei aqui, então eu vou tentar, né? Já que eu dava uma oferta de 10, porque eu errei, negligenciei, porque eu fiz algo de errado, agora amanhã eu vou dar 20. Irmãos, não funciona assim com Deus. Né? A gente deixar de cumprir algo e para querer suprir isso, dobrar aquilo que a gente não fez de errado, não funciona, irmãos. Nós precisamos entender que todo mandamento da palavra de Deus é importante. Amém? Todos, sem exceção, irmãos. Não existe a gente querer cumprir certa parte, outra parte não. E é aí que o negócio pega, né? Porque Paulo diz que todos os dias nós somos tentados. Todos os dias o inimigo tenta fazer com que a gente perca a direção. E nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Amém? O que é mais importante, irmãos, aquilo que é importantíssimo, conforme a palavra de Deus, é inegociável. Amém? Aquilo que a palavra de Deus diz para nós que é importante é inegociável. Lá em Números 22, vai contar a história do Balaão. Né? A Bíblia vai dizer que Balaão era um profeta, né? E Balaão, ele resolve fazer uma viagem que não era direcionamento de Deus. E a Bíblia vai dizer que Balaão, mesmo ele sabendo qual era a direção de Deus para ele acaba indo. Né? E sabe o que eu fiquei muito chocado hoje, apesar de já ter lido, eu já tinha lido essa passagem algumas vezes, mas não foi simplesmente a mula falar, irmãos. Teve todo um diálogo, entendeu? Não foi tipo assim, olha, eu estava, de repente, eu ouvi o cachorro falar papai, ou o cachorro fala... Não, aqui foi diferente, que teve um diálogo entre a mula e Balaão. Eles dialogaram. Não foi algo assim que era para ficar em dúvida. Será que eu ouvi mesmo? Né? Será que eu ouvi? Será que eu ouvi algo estranho? Porque não é normal uma mula falar, né, irmãos? Ouvir uma mula falar uma palavra já não era normal, e agora imagine uma mula dialogar com o profeta. E mesmo assim, irmãos, o camarada se vendeu. Mesmo assim, ele preferiu, irmãos, negociar lá com o rei da época. E profetizou coisas que não era para profetizar. Né? Mesmo ele vendo algo que não era normal, mesmo ele sabendo que tinha coisas mais importantes em jogo, ele preferiu negociar aquilo que era importante por dinheiro. Lá em João,
Em João também nós vamos ter o exemplo negativo de Judas. Não é verdade? João 3,30. Por favor, coloca aí João 3,30. Então nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. Muito cuidado mesmo para que a gente não venha negligenciar aquilo. Eu gosto dessa passagem de João 3,30, que antes aí desse versículo, vai dizer que os apóstolos de João, eles chegam para João, olha, não tem aquele lá que tu falou? Ele está andando batizando. Então, pessoas estão começando a seguir ele. E João, sabendo que Jesus era mais importante, João diz, é necessário que cada vez ele cresça mais e eu diminua. Amém? Nós precisamos, irmãos, entender isso, que Jesus precisa cada vez ser mais importante em nossas vidas. Amém? E quando eu falo Jesus ser importante, eu falo do ensinamento dele, daquilo de orientação que ele deixou para nós, de exemplo que ele deixou para nós, porque aquilo que é importante a gente tem que priorizar. Amém? Glória a Deus. E nós precisamos entender que o inimigo, irmãos, ele sempre vai lutar para que a gente perca o foco. Que a gente comece a pensar que nem muitos pensam por aí. Não, continua assim, não tem nada a ver. Isso não é importante. Nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos estar atentos, vigilantes, para que a gente não fique cegos ao ponto de começar a deixar aquilo que realmente é importante perder o seu valor. Quando eu falo perder o seu valor, que Jesus nunca vai perder o valor dele, a palavra de Deus nunca vai perder o seu valor, estou falando a questão para nós. Amém? Tem muita gente, né, que nem Paulo diz, me admiro de vocês, acreditando em outro evangelho. Se é que se podia dizer que existe outro evangelho. E irmãos, e tudo aquilo que a gente vai colocando em nossas vidas que é relevante, aquilo que, mas não está na Bíblia, né? Mas o que a Bíblia fala a respeito? Todas as vezes que a gente começa a nos encher de coisas que são irrelevantes, aquilo que é realmente importante vai ficando praticamente de modo que vai perdendo o seu valor, sabe? E nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Aquilo que o profeta falou, olha, o ensino é importante, né? Chegar aqui, ser ministrado, sentir a presença de Deus é importante, sim, irmãos. Mas nós precisamos permanecer no ensino, permanecer na palavra de Deus, para que a gente descubra aquilo que é mais importante para que as pessoas lá do mundo e o sistema desse mundo não tire de dentro do nosso coração aquilo que Jesus já colocou e disse que é importante. Glória a Deus. Mateus 26,14 vai contar a história de Judas. Mateus 26,14 vai narrar, né, a passagem que Judas ele negocia, né? Ele chega lá e ele fala, né, para os... Já? Glória a Deus. Coloca aí para a gente acompanhar. Mateus 26,14. Amém? Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes, 15, por favor, e lhes perguntou, o que me dareis se eu entregar a vós? Acordaram com ele 30 moedas de prata. Amém, irmãos? O que o Judas fez com Jesus foi entregar Jesus por aquilo que era mais importante para Judas, que era o dinheiro. A palavra de Deus vai dizer que quando aquela mulher ali quebra, né, o perfume aos pés dos mestres, e Judas vai indagar, e a Bíblia vai dizer lá em João que ele já tinha costume de meter a mão na bolsa. Judas era alguém materialista. E nós precisamos orar muito, irmãos, muito, para que o Senhor guarde nosso coração, para que a gente não se torne alguém tão materialista, ao ponto de esquecer aquilo que é mais importante. E nós precisamos orar muito, irmãos, porque cada vez mais, né, e
as pessoas são ensinadas que elas valem o que elas têm, mas o nosso valor, irmãos, não é um valor financeiro. Amém? Aquilo que realmente tem valor para nós não é negociável, que é a presença do Espírito Santo, que é o nosso Rei Jesus. E tem pessoas que têm abandonado, tem pessoas que têm abrido mão de servir na casa de Deus, porque para elas o mais importante é viver uma vida boa, uma vida farta, né? Uma vida ganhando cada vez mais. E nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Nós precisamos estar vigilantes para que quando a gente recebe essas propostas e esse tipo de ensinamento, a gente não se deixe levar. Todos nós gostamos de nos alimentarmos bem. Eu gosto de se vestir bem, de ter um conforto. Mas nós sabemos que para nós que cremos e sabemos, existe coisa mais importante. Amém? Glória a Deus. Então aquilo que é mais importante para nós, irmãos, tem que ser priorizado. Amém? Aquilo que é mais importante, irmão, precisa ser priorizado. Porque o que Jesus nos dá, irmão, dinheiro nenhum compra. Lá em Atos 8, 19, vai contar a história de Simão o Mago, né? Simão o Mago era um homem que achava que ele poderia, com o dinheiro dele, comprar os dons de Deus, comprar o poder de Deus. Ele chega lá com os apóstolos, olha, oferecendo, o que vocês querem para que vocês possam também me dar isso. Incrível, irmãos, quando um homem e uma mulher de Deus sabem o que é mais importante, as coisas desse mundo perdem o seu valor. Amém? Quando o Barnabé e Paulo estão lá e os homens tentam, o Júpiter, é o homem, isso não é o homem, isso é um Deus. Epa, para. Paulo não faça isso, Paulo fica indignado, Paulo repreende, Paulo, olha, irmãos, não façam isso, sou homem igual a vocês. Mas o ser humano, se ele não for uma pessoa temente a Deus, obediente a Deus, ele se deixa levar por esse tipo de sentimento, de querer ser mais importante, de querer ser o foco. E nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Aqui, Atos 8, 19, né? O 19 já está no 20. Pedro responde. Por favor, coloca o 19 para mim. Assim a palavra do Senhor se difunde. Atos 8, 19. Nós precisamos, irmãos, a cada dia mais ter como hábito, cultura em nossas vidas, ler a palavra de Deus, irmãos. E disse, dê-me também esta autoridade, para que a pessoa em que eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Agora o 20. Pedro responde, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Ninguém compra, irmãos. Os dons de Deus não têm um valor financeiro. O dom de Deus é dado de graça para aqueles que colocam Ele como o mais importante em suas vidas. Amém? Irmãos, nós precisamos entender isso. Os dons de Deus, aquilo que Deus quer nos dar, irmãos, é porque Ele nos ama. Não é pelo que a gente é pelo que a gente tem. Amém? Eu gosto muito de Hebreus 11, que vai contar a história de Moisés, que Moisés ele abre mão de ser chamado filho da filha de Faraó, de todas as regalias do palácio, por causa que ele estava de olho num tesouro muito maior. Amém? Que era viver eternamente ao lado de Jesus, irmãos. E nós precisamos que isso arde também em nossos corações, irmãos. Proposta sempre nós vamos ter. Sempre nós também, aqui e acolá, vamos nos pegar desejando algumas coisas. Mas que o nosso desejo humano, os nossos planos como homem, como marido, como pai, nunca, irmãos,
seja mais importante do que aquilo que o Senhor Jesus diz que é mais importante para nós. Amém? E que nós também, como os pais, possamos ensinar para o nosso filho aquilo que é importante, aquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente é o certo, o correto, que a gente não venha negligenciar igual ele fez. Eles mesmo sabendo que aquilo que os filhos dele faziam era errado, mas ele queria dar uma de cego. Chega, conversa com os filhos, mas os filhos mesmo assim continuam fazendo o que era errado. E ele não toma uma atitude, ele deixa ali os filhos fazerem o que eles querem. E todo pai que deixa o filho fazer o que ele quer vai ter dor de cabeça depois, irmãos. Eu falo isso porque lá em casa eu tenho 2. E não é fácil. E nós precisamos, irmãos, inculcar na cabeça dos nossos filhos aquilo que é mais importante. É importante o filho estudar? Claro. Tem muitas coisas que é importante para o filho. Mas o mais importante é a gente ensinar que ele continue servindo a Deus, temendo a Deus e se envolver no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Tem pai que não incentiva o filho a se envolver. Misericórdia. E agora eu quero que os irmãos abram lá em Hebreus 3:3. A história de Eli está lá em 1 Samuel 2:12. Os irmãos, se quiserem notar aí para ler lá em casa. Amém? Hebreus 3:3. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Amém? Pois toda casa é edificada por alguém, mas Deus é aquele que edificou tudo. Aqui o autor diz, olha, uma casa é importante, mas mais importante é quem o constrói. Aí, continuando, vai dizer, olha, o ser humano é importante, porém existe o mais importante, que é Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, coisas, o que a gente entende disso? Que uma pessoa ela é mais importante de coisas materiais, amém? Qualquer pessoa, irmãos, é mais importante que qualquer objeto material. Porém, nenhuma pessoa é mais importante que Jesus. Amém? Glória a Deus. Entendeu como é aquilo que a gente tem que ver o que é mais importante? E o mais importante é o que tem que prevalecer, irmãos. E o mais importante para mim e para você tem que ser Jesus. Amém? Tem coisas que são importantes, é necessário para a gente sim. Tem pessoas que a gente ama, tem pessoas que a gente quer o bem, porém, irmão, Jesus tem que estar acima de tudo isso. Jesus disse, aquele que não estiver disposto a deixar pai, mãe, filho, por amor a ele, não era digno, irmãos. Tudo que a gente coloca acima de Jesus, irmãos, é um perigo muito grande. Nós precisamos, irmãos, entender que Jesus sempre tem que ser o mais importante. Ainda que pessoas não entendam, ainda que pessoas podem até nos dizer que nós somos, aí, fugiu a palavra agora, fanáticos. Não, irmãos, que nós possamos continuar sendo apaixonados por Jesus. E que conhecer Jesus, irmão, quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente entende que Ele é mais importante em nossas vidas do que tudo. Quanto mais a gente conhece Jesus, o Espírito revela a importância de que Jesus é para nós. Amém? E Jesus, nós precisamos entender, igual o João entendeu, é necessário que Ele se torne cada vez mais importante e a gente menos importante. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos, irmãos, ouvir o conselho de Paulo, que ele diz para a igreja lá de Efésios 5,15, que nós precisamos avaliar o que é aquilo que a gente tem colocado como importante em nossa vida, que não é, e tirar. E realmente colocar lá no degrau mais importante aquilo que é mais importante. Aquilo que precisa ser mais importante para nós. Não conforme a nossa mentalidade desse mundo, mas sim como a Bíblia diz aquilo que é mais importante. Amém?
Glória a Deus. Que nós possamos, irmãos, a cada dia fazer igual Paulo, se deixar ser, irmãos, guiado pelo Espírito Santo, para que Ele nos revele aquilo que precisa ser priorizado como importante para nós. Amém? Glória a Deus. Eu lembrei da história agora de Pedro, né, que Pedro tem aquela visão: Senhor, não vou comer isso, que isso é imundo. E a intenção era fazer para que Pedro entendesse que existia coisa muito mais importante do que aquilo que ele achava. Que pessoas eram muito mais importantes do que aquilo que ele ia comer, ou deixar de comer. Amém? Então pessoas são importantes, mas Jesus é mais importante que qualquer outra pessoa. Amém? Fique de pé, nós vamos ficar de pé, nós vamos orar a Deus. Eu, irmão, não sei, não conheço a sua vida. Talvez você tenha deixado algumas coisas para você. É importante e isso tem roubado a importância de Jesus na sua vida. Talvez você se envolveu muito no trabalho, talvez você se envolveu muito em alguma coisa, talvez você se envolveu muito no relacionamento e Jesus foi perdendo. Eu digo, Jesus vai perdendo no seu entendimento, Jesus foi ficando de lado, Jesus foi ficando ali de escanteio, você foi fazendo que coisas e outras ou pessoas fossem mais importantes, tomando esse lugar de Jesus em sua vida. Nós precisamos, irmão, você precisa fazer com que Jesus se torne novamente aquilo mais importante de sua vida. Nós precisamos, irmãos, olhar para nós e deixa eu olhar aqui se não tem algo que eu tenho botado no lugar onde Jesus deveria estar. A palavra de Deus vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Amém? Conforme o Espírito Santo nos guia. Amém? É conforme aquilo que o Espírito Santo revela ao nosso coração e traz para os nossos corações. Queria que você fechasse os seus olhos, que você realmente analisasse o que você tem priorizado, o que você tem colocado como importante, o que para você tem sido mais importante. Se realmente Jesus está no topo, Jesus não pode ser nem o segundo, irmãos. Jesus tem que ser o primeiro. Se Jesus está em segundo, é necessário que Ele volte a ser o mais importante de tudo em nossas vidas. E quando, irmãos, nós colocamos Jesus como o mais importante de tudo, irmãos, e Ele fica no controle de tudo, Ele vai suprir tudo aquilo que antes roubava o lugar dele. Queria que você começasse a orar. O desejo do meu coração é que você saia daqui tendo escutado a voz de Deus para a sua vida, que você possa refletir, que você possa analisar, que você possa realmente ter escutado a voz de Deus. Senhor Jesus, obrigado, Jesus. Nós sabemos, Senhor, o quanto o Senhor é importante. E eu reconheço, Jesus, que não existe nada e nem ninguém mais importante que o Senhor em minha vida, Deus. Mas eu sei, Senhor, que o inimigo das nossas almas, ele tenta colocar situações, ele tenta mudar isso no pensamento nosso. O inimigo, ele tenta manipular as coisas. O inimigo, ele tenta camuflar para que a gente seja enganado, para que a gente dê importâncias a outras coisas. O inimigo, ele tenta tirar o valor que o Senhor tem e colocando outras coisas. Mas que nós possamos estar vigilantes, Senhor. Que a gente não venha negociar, que a gente não venha, Senhor, trocar aquilo que realmente é mais importante para nós. Que nós possamos, Senhor,
gastar nossas forças, que nós possamos, Senhor, gastar nossas energias com aquilo que é mais importante, Jesus. Assim como o Senhor revelou para os apóstolos que existia coisa mais importante do que estar discutindo por comida. Que nós possamos entender isso em nossas vidas, Jesus. Que nós possamos se deixar ser direcionado pelo Teu Espírito, Deus. Assim como Paulo foi obediente, que nós possamos ser obedientes, Jesus. Que nós possamos andar em obediência a Ti. E nós sabemos que o Teu Espírito sempre vai nos conduzir ao entendimento que o Senhor é mais importante que tudo em nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, a cada dia buscarmos, Senhor, Te conhecer melhor. E quanto mais nós Te conhecemos, mais nós vamos descobrindo a Sua importância para nossas vidas, Jesus. Quanto mais nós Te conhecemos, nós vamos entendendo que o nosso amor por Ti tem que estar acima de tudo, Jesus. Talvez pessoas não vão nos entender, talvez pessoas vão nos dizer que nós somos bestas, talvez pessoas vão querer botar na nossa mente que existem coisas mais importantes, tem coisas melhores, mas que nós possamos estar convictos, Senhor, que nada é mais importante do que é o Senhor em nossas vidas, Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Os irmãos que notaram aí, que os irmãos possam ler estas passagens, que os irmãos possam estar pedindo para o Espírito Santo cada vez mais revelar aquilo que realmente tem valor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos encerrar orando. Se você ainda tem célula nesses dias da semana, não falte sua célula. Esse tempo de comunhão, edificação, multiplicação e serviço, esses são os objetivos da sua célula. Por isso, não fique de fora. Aleluia. Você já conseguiu digerir essa semana o que você ouviu no final de semana da conferência? Tem muita coisa sendo mastigada no nosso espírito daquilo que ouvimos esses dias. Tem muita coisa ainda daquilo que ouvimos. Amém? Vamos orar. Porque Deus não nos criou para tomar decisões. Ele nos criou para obedecermos, não para decidirmos. Pai de amor, no nome de Jesus, leva-nos na Tua santa paz. Nos cobre, nos esconde do homem mau. Nos livra do homem roubador e do homem sanguinário. Que Teus anjos nos cerquem e estejam acampados ao redor de cada família, de cada lar. Ó Pai, que no nome de Jesus Cristo, o Senhor esteja ao nosso lado e que ao retorno à nossa casa, cada um chegue em seu lar em segurança. Nos cobre com Tua bondade e o Teu amor nesses dias e nesse final de semana ainda. Ó Deus, usa nossas vidas para aquilo que convém ao Senhor, diante de pessoas, diante de situações, de pessoas que iremos orar, iremos nos encontrar, que a Tua palavra esteja nos nossos lábios e a fé que o Senhor tem semeado em nossa vida possa crescer mais e mais, ao ponto de milagres acontecerem, ao ponto de maravilhas acontecerem diante de nós. E tudo isso, Senhor, seja sempre para a glória do Teu nome. Te agradeço por Tua bondade, que nos reuniu nessa noite e trouxe, ó Pai, uma palavra realmente de suma importância para a nossa vida, de priorizar aquilo que é mais importante. E não segundo o que entendemos, mas segundo está escrito na Tua palavra para nós. Eu te agradeço, Senhor, e oro abençoando a Tua igreja, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém.
Abrace menos 15 irmãos antes de você ir. E nos vemos domingo, se Deus assim nos permitir, para a glória de Deus.